Paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, neste mesmo propósito, que é de gravar essas mensagens, não é? E postar na internet para que, pela graça de Deus, essa mensagem possa alcançar as almas, as vidas, as pessoas que estão por todo esse mundo, né? Nós sabemos que a internet, né, esse veículo, né, esse meio de comunicação, a internet, ela tem um alcance mundial, né? Todos estão ligados nessa internet. Então, eu não tenho nem ideia de quantas pessoas esse vídeo vai alcançar, né? Da onde, de que lugares poderão ser alcançadas essas pessoas, essas almas, essas vidas. Mas eu tenho colocado isso em oração diante de Deus, né? Diante do Senhor Jesus, nesse propósito de gravar e que essa mensagem possa encontrar corações receptivos, né? Porque a mensagem de Jesus, não é? A pessoa tem que estar propensa ou com o coração aberto para poder receber. Se a pessoa ouvir, né, tem alguns que não gostam nem de ouvir, né, falar sobre Jesus, sobre Bíblia, né, ainda mais se falar que é crente, então piorou mais ainda. Mas outros até ouvem, né, até ouvem a palavra, mas não guardam, né? Não guardam a palavra no seu coração, não, porque a palavra de Deus ela tem que ser guardada, né? Outros ouvem assim, mas não dão tanta importância, não é, a palavra, e a palavra não gera, não faz aquilo que tem que fazer no coração da pessoa, que é a transformação da vida da pessoa, né? Mas quando essa palavra encontra um coração bom, né, um coração propenso, aberto, né, com disposição de ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, né, procurar entender, né, que a necessidade que nós temos do Senhor Jesus, buscar a salvação, buscar a Cristo, o perdão dos nossos pecados, enfim, ouvir o Evangelho, a boa notícia, né, que é o Evangelho de Cristo, Jesus, aí essa pessoa ouve, né, recebe com alegria no seu coração a palavra, e a palavra é que transforma. O poder não está naquele que não está em mim, que transmite a palavra de maneira nenhuma, de forma nenhuma, né? Aquele que transmite a palavra, aquele que é o semeador, vamos dizer assim, que eu estou aqui semeando a palavra, ele não tem poder nenhum, né? O poder está no Evangelho, o poder de Deus está no Evangelho de Cristo Jesus. Mas o poder do Evangelho só será manifestado na vida da pessoa se a pessoa tiver a fé, ou seja, acreditar nessa mensagem. Por isso que muitas pessoas não recebem a graça de Deus. A graça de Deus, que é a salvação, nossa salvação, ela vem para todos. Mas muitos não recebem essa graça, esse presente de Deus, que é a salvação, né? Por quê? Porque não acreditam nessa palavra. Não acreditam em Jesus, né? Outros não acreditam em Deus, outros não acreditam ou não entendem a palavra dos profetas, né? E mesmo na época de Jesus, quando Jesus aqui esteve entre nós, né? Falar em ressurreição, né? Falar em perdão de pecado na cruz, falar dessas coisas, que é o que trata o Evangelho, era um absurdo, né? As pessoas não criam, não acreditavam, né, na ressurreição, não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus. Até hoje é assim, né? Até hoje pessoas pregam que Jesus era um profeta, que Jesus era um espírito aperfeiçoado. Outros dizem que, né, tantas coisas aí, né? Outros até dizem que ele era uma fantasia, é um mito que foi criado pelos homens, enfim. Cada um tem a sua opinião. E o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem esse poder
Ninguém fica imparcial, né? Ninguém fica neutro diante do Evangelho de Cristo. Ou você crê ou você não crê. Ou você ama a palavra de Jesus ou você odeia a palavra e odeia Jesus, essas coisas de Deus. É assim, né? Ninguém pode ficar numa posição neutra. Não existe. Para mim tanto não. O tanto faz, quando a pessoa tanto faz é porque não acredita, né? Não quer ouvir, não quer. Então, ou é ou não é. Ou você acredita, né, na palavra, busca o conhecimento, o entendimento da palavra, então você não gosta. Você não ouve, né? Você vê que começou a falar de Deus, de Jesus, as pessoas se conversam, mudam de assunto. Muitas vezes é assim quando a gente vai falar com as pessoas, né? A gente está conversando sobre vários assuntos, de repente começa a falar de religião, de Jesus, as pessoas conversam, mudam de assunto, não quer saber, não quer conversar. Mas é um absurdo, né, isso aí, porque o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia que Deus enviou através de Cristo, né? Quem é que não quer receber uma boa notícia, né? Quem é que não quer receber uma boa nova, né? Qual é a boa notícia, né, que o Evangelho traz para nós? É que nós estamos todos perdidos, condenados, né, ao juízo de Deus, que ocorrerá no último dia, quando Jesus voltar. Todos nós estamos condenados, todos, né? E diante disso, Jesus veio para nos dar a salvação, para nos tirar da condenação, né? Se nós cremos nisso, se nós acreditarmos nessa graça que Deus nos deu, nós não vamos ser condenados, né? Nós não vamos estar sujeitos à condenação eterna, né? Porque a palavra diz, né, que o salário, né, o pagamento, o salário, a consequência do pecado é a morte. Então, todo mundo que peca, né, ele está morto para Deus, né? Ele está morto. Então, como é que ele tem que fazer para poder conseguir o perdão de Deus, para ele poder se reconciliar com Deus, vamos dizer assim, né? Somente através de Cristo Jesus, né? Mas a última mensagem, nós falamos um pouquinho de João Batista, né? Falamos de João Batista, né? Falamos de outras coisas, do Evangelho de Jesus Cristo, né? E falamos o porquê que João se chama Batista, né? O Batista significa aquele que batiza. Então João, né, apareceu batizando e dando testemunho de Jesus, como os demais profetas. Todos os profetas antes de Jesus, né, todos aqui no Antigo Testamento, todos os profetas, Isaías, Jeremias, todos os profetas, né, todos os servos de Deus, todos aqueles que Deus levantou antes de Cristo Jesus, eles davam testemunho de Jesus, né? Eles davam testemunho da vinda do Salvador, de Cristo, não é? Por isso que Jesus falou que João é o último, né, dos profetas antes dele, porque depois de João veio de Cristo, veio Jesus, né? E também não deixa de ser um profeta, né? Em Cristo Jesus tá tudo, né? Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o profeta, Jesus é o Salvador, Jesus é o mediador, né? Tudo se cumpriu em Jesus, não é? Mas vamos falar um pouquinho de João Batista. Eu acho interessante e queria colocar aqui um texto nessa mensagem, que é no primeiro capítulo do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que estamos abertos aqui nele. No verso 15 a seguir, começa a se falar de João Batista, né? João, o apóstolo, né, que escreveu o apóstolo amado, né, que era assim ele era tratado, chamado. Ele escreveu esse evangelho, escreveu tudo aquilo que ele viu, né, quando ele esteve com Cristo Jesus, não é? E ele dá
ele dá um texto aqui que fala sobre João Batista. João, aquele que batiza, né? Então no verso 15 nós lemos assim, nós vamos ler o texto, depois vamos fazer algumas considerações. Então, no capítulo 15 diz assim, João Batista testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, né? O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, único, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quem é este Filho unigênito? Jesus, né? E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém, né, sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, pois que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Perguntaram a João, né? E João então responde no verso 23, diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Maravilha, né, irmãos, esse texto que João escreve com tanto ensino para nós. João, né, como os demais profetas, anunciava Cristo Jesus, né, dava testemunho do Messias, que havia de vir, o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor, que é Cristo Jesus, aquele que revelaria, né, Deus a todos nós, como assim aconteceu, assim se sucedeu. Cristo Jesus, a revelação plena de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que nós necessitamos saber de Deus, né, Cristo Jesus nos revela, nos revelou, não é? E aqui a palavra, tá, né, tá dada a todos que quiserem ouvir, está aqui na palavra. É só abrir a Bíblia, ler, né, buscar entendimento, né, daquilo que está escrito, né?
e você vai ser participante dessa graça, que é a salvação em Cristo Jesus. Né? Não existe outro meio. Né? Antes de Cristo Jesus, e aí eu gostaria de falar um pouquinho também a respeito do pecado, né? Porque uma das funções dos profetas, era denunciar o pecado. Né? Mas qual a intenção de denunciar o pecado? Para que a pessoa se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse aos caminhos do Senhor. Né? O homem se desviava do caminho de Deus, o profeta levantava, né, a nação, o rei, antes, né, de Jesus chegar, Jesus vir, o Deus levantava os profetas, né, o povo de Deus, Israel, de Deus, terreno naquela época, né, Deus escolheu a nação de Israel, e Deus então levantava homens, profetas, para repreender, né, a nação de Israel, para que ela pudesse voltar aos caminhos do Senhor. A nação de Israel era rebelde, né, uma nação teimosa, que muitas vezes pecava contra Deus, e Deus então levantava os seus profetas para denunciar o pecado do povo e fazer com que o povo se arrependesse e voltasse aos caminhos de Deus. Né? E o que é o pecado, né, irmãos? O que é o pecado? O pecado nada mais é do que a desobediência a Deus. Então Deus, ele dá ordens, porque ele é Deus, né? Então ele tem todo o direito de mandar, né, de determinar, de dar uma ordem para nós que somos suas criaturas. Deus nos criou, né? Então somos criatura dele e ele dá uma ordem para que seja cumprida por nós. Quando nós descumprimos essa ordem, quando nós não fazemos aquilo que Deus determinou que fosse feito, nós pecamos. Né? E a paga do pecado, né, se a pessoa morrer em seus pecados, ela vai ser condenada naquele dia, no último dia. Porque ela vai ressuscitar, tá certo? Morreu nos seus pecados, não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, o seu pecado permanece sobre ele, não lançou o seu pecado sobre Cristo, o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João testemunhou, né? Não lançou, teve a oportunidade, não quis, não fez, morreu com seus pecados. Vai ser ressuscitado no último dia, como todos serão, e será lançado no lago, segundo a palavra, de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a condenação eterna. Essa é a palavra, essa é. E a boa nova, o que é? O Evangelho de Cristo, o que é? É libertar você disso. Não deixar que você, eu, né, ou qualquer um outro que tenha fé em Cristo, né, que confesse o Senhor como Salvador e Senhor, que obedeça ao mandamento de Jesus, as palavras de Jesus, né, venha perecer. É o grande amor de Deus, irmão. Esse é o grande amor de Deus por nós, que chegou a esse ponto, né, de dar o seu próprio Filho, né, Jesus Cristo, padecer essa terra, passar tudo que passou, né, morrer numa cruz, né, ser escarnecido como foi, né, ser zombado como foi, enfim, passar tudo que nós sabemos da história, né, e ainda assim, não é, Deus ter esse amor para cada um de nós, né? Não somos merecedores, né? Não entendemos as coisas de Deus, falamos mal de Deus muitas vezes, sem conhecer Deus, né? Não respeitamos Deus, mas ainda assim Deus enviou seu Filho, né? Amou-nos, né? E as suas criaturas, e de tal ponto que deu seu próprio Filho, e Jesus veio, morreu, assumiu os nossos pecados, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está lá e vai voltar para buscar aqueles que creem, né, nessa tão grande salvação, que é o perdão de nossos pecados através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, né? Mas precisamos crer de verdade, né? Não adianta só dizer que tem gente que fala que tem Deus, tem Jesus, mas não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, não conhece Jesus, não sabe por que Jesus morreu, não sabe o que Jesus veio fazer aqui, né? Então isso aí é religioso, né? Ele só cumpre uma religião,
Ele não ele não é discípulo, ele não é salvo, ele não é povo de Deus, na verdade. Né? Porque povo de Deus é aquele que segue Jesus. Né? Aquele que recebe a salvação, recebe o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, não é? Reconhece que é pecador, reconhece que é necessitado de Cristo, que não tem como ele pagar, né? É uma dívida impagável que nós temos com Deus, não tem como, né? E aí aceita, né, essa grande salvação de Deus através de Cristo Jesus, fazendo assim, Jesus assume os nossos pecados sobre ele, né? Através do sacrifício na cruz, os nossos pecados são lançados sobre Jesus pela fé, né? E nós então estamos limpos de pecado, de todos os pecados que cometemos. E isso é a prova que Deus aceitou o sacrifício, é que ele ressuscitou a Jesus. É a prova, né, que Deus realmente aceitou o sacrifício de Jesus, a prova que Jesus era o Filho de Deus, né, é que ninguém, né, ressuscitou e subiu ao céu. Ainda que alguns dizem, né, que tem alguém lá no céu intercedendo por nós, a palavra não ensina assim, não mostra assim. Um único mediador, um único intercessor junto a Deus por nós é Cristo Jesus, ninguém mais. Nenhum outro nome pode ser colocado na terra diante de nós como mediador entre nós e Deus. Não, né? Existem religiões que colocam meios, outros meios, né? Nomes, né? Pessoas, tem gente que coloca até animal, rio, tanta coisa da natureza aí que tem esse poder de nos reconciliar com Deus, né? Mas isso não existe, né? A única forma que a Bíblia ensina, não é? Que a palavra de Deus ensina a nós, é que se nós recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, crer que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, nós seremos salvos. Essa é a palavra, é o único meio. Por isso que Jesus falou, olha, eu sou o caminho, eu não sou um caminho, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim, né? Então preste bem atenção, irmãos, porque nós hoje temos uma variedade enorme de religiões, até umas que dizem cristãs, né? Mas algumas colocam outro nome, né? Como mediador, como mediadora, como alguém que estivesse lá em cima para poder interceder, né? Junto a Jesus, junto a Deus, irmão. Isso, infelizmente, é mentira, é uma religião humana, doutrinas humanas que foram colocadas, não é, durante esse tempo, desde quando Jesus veio a morrer, ressuscitou, até agora, né? Esse paganismo, essa religião pagã se misturou com o Evangelho, né? Outros deuses, outros nomes que são colocados aí como meio de salvar, e se espalhou aí, né, no nosso meio. Mas aquele que sabe o Evangelho, que acredita no Evangelho, ele sabe muito bem que o único caminho é o Senhor Jesus. E ele é o suficiente, não precisa de mais ninguém, né? João Batista, voltando a falar de João Batista, ele veio testemunhar de quem? De Jesus. Então nós vamos ver no verso 15, né, nós lemos aqui, no texto que nós lemos, que João testificou dele e clamou dizendo, este, quem? Jesus. Era, né, um pouquinho antes, no 14, né, o 14 fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, o verbo aqui, quem fala? O verbo é Cristo, que se encarnou, né, a palavra encarnada, que estava com o Pai, né, e ele se encarnou, né, o Filho de Deus, e veio até nós. E João testificou dele, no verso 15, clamou dizendo, este, Jesus, era aquele de quem eu dizia, que eu estava falando para vocês, o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, né? Então, João Batista estava falando para eles, né, para aquelas pessoas que iam até o deserto, ouvi-lo, né? João Batista
estava no deserto, né? Ele pregava no deserto, um lugar ermo, deserto, e as pessoas iam até João Batista, né? E eu trago assim, eu também estou aqui sozinho, né? Nesse lugar aqui, nesse quintal, não tem ninguém aqui, só eu e essa câmera que está aqui na minha frente, a Bíblia. E eu não sei quem está ouvindo aí, né? Quem está assistindo. Eu espero que sejam muitas pessoas, né? Que alcancem muitas vidas, muitas almas, e essas almas venham aceitar e crer em Jesus, mas serem salvas. Mas é como se fosse um deserto, né? Eu também estou aqui. Assim como João Batista estava lá sozinho no deserto, né? Eu estou aqui sozinho no quintal, pregando essa mesma palavra que João Batista pregava lá há 2000 anos atrás. Então João testificava dele: olha, esse que eu estou falando dele agora, que vai vir depois de mim, ele já era antes de mim, né? Ele já existia, né? Ele foi primeiro que eu, né? Mostrando que Jesus, ele era Deus, né? Está falando, olha, Jesus estava com Deus, ele era Deus, né? Estava com Deus. Então ele era primeiro que eu. Por quê? Porque Deus é eterno, né? Nós precisamos ter esse entendimento, né? Nós olhamos a Bíblia, e a Bíblia nos diz assim, lá em Gênesis, né? Capítulo 1 de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio, irmãos, nós temos que entender que é o princípio da criação, da terra, né? Da terra, do universo, né? Agora Deus já existia muito tempo antes disso. Deus não começou a existir a partir do universo, não, né? Deus já existia eternamente. Deus né? Ele é eterno, né? Então ele já existia muito antes de tudo isso aqui existir, do universo existir, enfim, Deus, né? Então o João Batista fala: olha, esse que eu estou falando, que vai vir, ele é primeiro que eu, que ele já existia lá atrás, ele já existia, antes de todo mundo já existia Jesus, né? É isso que o João está dizendo aqui, né? E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Quer dizer, veio para todos nós. A graça de Deus vem sobre todos, né? A plenitude, né? De Deus, de tudo que é Deus, estava em Cristo Jesus, né? Graça sobre a graça, né? Tudo o que os profetas, a lei dizia sobre as coisas de Deus, tudo que Deus disse através dos profetas, através da lei, através de Moisés, né? Na antiga aliança, chamada Antigo Testamento, tudo se cumpriu plenamente em Cristo Jesus. Cristo é o cumprimento das profecias, Cristo é o cumprimento da lei. Tudo em Cristo se cumpriu. Por isso que Deus diz aqui, também da sua plenitude, né? Jesus, tudo se cumpriu, né? Em Cristo Jesus, né? A graça, tudo é por meio de Jesus. E ele fala no verso 17, porque a lei, aí fala da lei, né? Foi dada por Moisés. Moisés veio, né? Nós não vamos falar aqui, mas é através de Moisés que Deus deu a lei para o seu povo. Então a lei de Deus foi dada através de Moisés, né? Moisés, que o Deus usou Moisés, que é uma figura de Jesus, vamos dizer assim, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus, por Jesus Cristo. Então em Jesus, né? Antigamente as pessoas eram justificadas pela lei, né? Existia uma lei. A palavra diz, quem cumprir a lei viverá por ela, viverá por isso. Então cumpriu a lei, está salvo. Se não cumprir a lei, está condenado, né? E aí Deus também deu o escape, né, vamos dizer assim, a salvação, porque todos pecavam. Então o que acontecia na época? A pessoa oferecia um sacrifício, né? Substitutivo, ou seja, um animal inocente, né? Era sacrificado, a pessoa pegava esse animal, levava lá, oferecia a Deus como sacrifício no lugar dele, né? Então, no lugar do pecador, que ele tinha que morrer, morria o animal, né? O animal tinha que ser sem mancha, né? Tinha que ser perfeito, enfim, tinha todo lá o procedimento da lei. Isso tudo foi dado por Moisés. A graça e a verdade vieram por
Jesus Cristo. Então, o sacrifício perfeito, né, de Deus, né, porque aquele sacrifício da lei, né, fazia com que as pessoas voltassem a pecar, né? Então, cada vez que pecava, tinha que pegar lá o cordeiro, o animal, voltar no templo, né? Mas o sacrifício de Cristo não foi perfeito, foi uma vez só, né? Cristo, você não vai pegar Cristo hoje, cada vez que você peca, vai pegar Cristo, vai levar diante de Deus e sacrificar. Cristo vai morrer por você de novo? Não, não vai. Cristo morreu uma vez só. O sacrifício dele é pleno, né? A morte dele é plena, ele não vai morrer nunca mais. Ele já foi, tanto é que ele ressuscitou, né? Os animais daquela época que eram sacrificados, eles não ressuscitavam, né? Morriam, eram queimados ali, né? A carne, a gordura, tinha todo um ritual, né? Que a Bíblia descreve, que era feito ali no sacrifício dos animais. Mas então ele diz aqui, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. E no verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. Olha que revelação traz esse verso, né? As pessoas dizem que tem pessoas lá que vê Deus, que intercede junto com Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Veja bem, irmãos, sempre é Deus, a nossa salvação vem de Deus para nós. É Deus que enviou Jesus, é Deus que chama os homens, chamou Moisés, chamou os profetas, para poder nos conduzir a Ele. Então, a atitude da nossa salvação, né, a iniciativa da salvação, sempre é Deus procurando um homem, né? Por quê? Porque não tem o que o homem faça nessa terra que ele possa se chegar a Deus. Não tem como, né? Deus nunca foi visto por alguém, né? Não tem ninguém que possa ver Deus, né? Nenhum ser humano pode oferecer algum sacrifício, alguma coisa, fazer alguma purificação, algum ritual, né? Que possa ele ter acesso a Deus, não. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então como é que nós vamos chegar a Deus? Como é que nós vamos conhecer Deus? Através do Filho unigênito, né, que veio até nós e revelou o Pai para nós, revelou as coisas de Deus para nós. Está escrito aqui, ó, né? E no 19 ele fala, e qual é o testemunho de João? Né? Os judeus, né, que era o povo da época, né, que tinha como religião o judaísmo, né, tinha lá os seus sacerdotes, os levitas, que eram os cantores que faziam o serviço no templo, fazia o serviço da religião e tal, da época, o judaísmo, né? Então tinha lá os seus sacerdotes, né? Tinha lá os chamados fariseus, tinha os saduceus, e tinha outras seitas, tudo ligadas ao judaísmo, né? Hoje, nós estamos falando aqui do cristianismo, né? Mas na época era o judaísmo, né? A religião predominante, né, ali era o judaísmo. Tinha lá outras religiões também, pagãs, né? Porque nessa época Jerusalém ali estava dominado por Roma, né? Pelo Império Romano, né? Pelos Césares, e eles tinham lá as suas religiões pagãs, né? Deuses pagãos, que eles se misturaram ali no meio de Jerusalém. Mas para o povo escolhido de Deus, para os judeus, né? Era o Messias, né? E certamente, irmãos, naquela época de Jesus, né, já tinham aparecido falsos Messias, né? Porque as Escrituras diziam, né, do Messias, da vinda do Messias e tal. Então, naturalmente, quando Jesus chegou, o povo já estava meio que em dúvida, né? Será que é? Será que não é? Será que é o Messias? Será que é o Cristo? Será que não é? Esse João Batista aí que está falando, que todo mundo está indo lá com ele, batizar com ele, quem é ele? Né? Será que não é ele o Cristo? Será que não... Então ficava aquela dúvida, né? Até hoje é assim, né? Jesus, a promessa de Jesus, da vinda de Jesus, quantas pessoas estão aparecendo aí pelo mundo dizendo que é a reencarnação de Jesus, né? Que é Jesus. Quantos nós temos aí, né? Aparecido aí. Até aqui no Brasil tem, né?
pessoa dizendo que é Jesus, né? Só que Jesus, quando ele veio a primeira vez, ele ficou aqui por cerca de 30, 33 anos, né? Desde da sua infância até a sua morte. Mas agora não vai ser assim mais, né? Jesus virá como um relâmpago, vem, né, no piscar de olho, né, e vem, já sabe quem que é o dele, já sabe quem que é salvo, quem que não é, né? Aquele dia ele vem e leva o que é salvo, e o que não é salvo vai perecer, né? Não tem mais esse negócio de vir e ficar aqui na terra, nem ele ficou nessa época aqui. Mas os judeus foram perguntar para João Batista: quem és tu, né, João? Quem é? A pergunta é essa: quem és tu? Perdão, irmãos. E confessou, e não negou. Ele confessou, João Batista: eu não sou o Cristo. O Cristo é o Messias que havia de vir, né? E perguntaram: pois que és tu Elias? E João disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não, eu não sou o profeta, né? Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Lembrando que eles foram enviados até João, né? Sacerdotes, levitas, de alguma seita lá do judaísmo, foram enviados para saber quem era, aquele que batizava, que as pessoas iam lá ter com ele, né? E aí João Batista dá uma resposta, né, para eles, dizendo assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então é João, né, citando aqui o profeta Isaías, que também era levantado por Deus para trazer uma repreensão diante do povo, né, dos judeus, né, porque andava no pecado, andava em desobediência a Deus. Então, assim como Isaías fazia, ele fez também, ó. Só que ele disse que ele não era nada. Eu não sou nada, eu não sou profeta, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, né, o outro profeta, né, porque eles tinham a ideia de que Elias ia voltar, né? Porque antes de Cristo, a palavra diz que viria né, Elias teria que vir primeiro, né? Mas aqui nós entendemos que é no espírito de Elias, né? Não que Elias reencarnou em João Batista fosse uma reencarnação de Elias, que muita gente pensa aí. Não é nada disso, é que assim como Elias era, João Batista também seria, né? Por isso que ele citou aqui Isaías, né? Como disse o profeta Isaías: endireitai o caminho do Senhor. E os que tinham sido enviados até João eram dos fariseus. Aí, ó, fariseus, uma seita do judaísmo, né? Os fariseus eram os religiosos lá ali, eram muito tementes a Deus, conheciam as leis de Deus, obedecia a Deus, né? Eram zelosos pelas coisas de Deus, ficavam ali no templo, enfim. Só que eles faziam algumas coisas erradas, né? Eram avarentos, né? Usavam a religião para ganhar dinheiro, né? Tinha uma série de coisas erradas que eles faziam ali, como é até hoje, né? Até hoje é assim, a religião, a maioria delas está aí para ganhar dinheiro, né? A verdade é essa, né? As pessoas vivem da religião, abusam da religião, abusam da fé do povo. Tem muitos aí que, né, fazem tudo isso aí para ganhar dinheiro. Essa é a verdade, infelizmente, é o que nós estamos vivendo aí. E ele aqui então disseram, né? Os que tinham sido enviados eram os fariseus, e perguntaram, e disseram: ora, por que batizas, né? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, né? João então responde dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Falando de Jesus, né? Jesus estava ali, né? Este que eu estou falando é aquele que vem após mim, de novo, lá, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas aparcas, da sua sandália, né? Então Jesus, né, mostrando, testemunhando, João Batista testemunhando de Jesus, falando de Jesus, né? Jesus ainda não tinha se manifestado aqui ainda, né, publicamente, ainda não tinha feito milagres, né? Estava
o ministério de Jesus começa a partir daí, né? Ele vem, depois, mais para frente, a gente vai ver o batismo de Jesus, né? Jesus é batizado por João Batista, ainda que João Batista não queria batizar, né? Eu que preciso ser batizado por ti, o Senhor vem a mim, né? João Batista. E Jesus falou, olha, é bom que isso aí tem que ser feito para que tudo se cumpra, ou seja, toda a lei seja cumprida em Cristo Jesus. Jesus foi lá e foi batizado por João Batista, enfim, tudo que estava determinado que aconteceria com Jesus, na lei do Antigo Testamento, na lei, nas profecias, se cumpriu em Cristo Jesus. Aí no dia seguinte, né, como nós já lemos, João viu a Jesus, que vinha para ele, né, e já reconheceu Jesus. Como é que pode, né? Ele não tinha visto, né, Jesus ainda. E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né, mostrou, né, para o povo, olha lá, aquele lá é o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, lá, que vai ser sacrificado, o Cordeiro, ó, que através dele vai tirar todo o pecado do mundo. Né, mostrando que é somente por Jesus. É somente por Jesus. Para quem ficar livre de pecado, é somente por Jesus. Né? Ele é que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse outra vez, ó, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, a mesma mensagem. Esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é aquele que já existia antes de mim, que vai vir, que os profetas disseram que iam vir, né? Esse aí é o Cristo, né? O Cordeiro de Deus. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, né? E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse lhe disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Né? Então, quando Jesus foi ali com João para ser batizado, quando Jesus saiu da água, uma pomba, né? Como uma pomba, o Espírito Santo, porque é Espírito, né, irmão? Por que apareceu a pomba? Porque as pessoas pudessem ver, né? Para pudessem ver que aquele sobre a qual a pomba descesse era o Espírito Santo, era aquele que receberia o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo você não pode ver, né? O Espírito não tem forma humana. Então, para que as pessoas pudessem saber, né, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, então ele apareceu numa forma de pomba, né? E desceu ali. Esse era o sinal, né, deixado por Deus para que Jesus, as pessoas soubessem que ele era o Cristo, né? Ele é que dali para frente iria batizar, dali para frente é o Senhor Jesus, né, em nome de Jesus, né? Enfim, continua aí a história, mas eu queria falar disso, né, desse João Batista que está aqui, que aparece aqui, né, e falando o que ele fazia. Ele testemunhava de Jesus, né, da salvação, né, do Salvador, do Messias, do Cristo, e também denunciava o pecado, né? E o pecado, irmãos, né, nós vamos falar dele um pouquinho mais na próxima mensagem. Nós vamos entrar falando um pouquinho mais do pecado. O pecado, ele é terrível, porque o pecado ele afronta a Deus, ele desobedece a Deus, né? Vamos supor, uma comparação assim, bem por baixo, só para a gente ter noção, né? Você trabalha numa empresa, numa firma, onde você tem um patrão. O patrão determina ordens para que sejam cumpridas pelos funcionários. Se o funcionário começar a não querer cumprir a ordem, não querer, o que acontece com ele? Não é? Ele é repreendido, né? Ou então é mandado embora, muitas vezes sem direito a nada, né? Dependendo da gravidade da falta que ele cometeu contra a empresa, enfim. Se ele cometer erros contra a empresa, ele é eliminado, né? Ele não participa mais daquela empresa, né? Isso com relação a coisas humanas, né? Agora, imagine Deus, né? O Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que criou tudo isso aqui, né? Que sustenta tudo isso aqui, né? Debaixo do seu poder. É o poder de Deus que sustenta toda a terra, o universo, tudo está debaixo do poder de Deus. Agora imagine nós, né,
criaturas humanas, mortais, né? Pó, cinza, né? Como diz a nossa estrutura, né? Barro. Imagine nós querendo afrontar Deus, querendo desobedecer a Deus. O que acontece conosco? Né? Então o pecado, irmãos, na nossa vida é uma coisa terrível. É uma coisa que nós, se tivéssemos uma noção do que o que vai acontecer realmente, de verdade, com aquele que peca e morre em seus pecados, né? Olha, nós viríamos rapidinho para Cristo Jesus, né? É que o pecado ele tem essa coisa, às vezes a pessoa vai pecando, de repente aquele pecado já parece que é uma coisa normal, né? A pessoa acostuma com o pecado, né? E não sente mais, né? O pecado ele é comparado à lepra, né? A lepra é uma lepra espiritual. Por que é comparado com a lepra? Porque a lepra, né, a pessoa que é cometida com a lepra, ela vai definhando, né? Ela vai morrendo aos poucos, não é assim? Aquelas partes afetadas pela lepra, ela passa a não sentir mais dor naquela parte, né? Então, tem lepra ali no braço, você começa a queimar algum fogo, você não sente mais, você perde a sensibilidade, né? Assim é o pecado. O pecado é uma lepra espiritual, ela vai levar a pessoa à morte, né? E a pessoa muitas vezes passa a não sentir mais as dores, né, daquela doença, do pecado, né? E aí só que ela vai morrer, né? Se não houver um tratamento, né, ela vai morrer, né? A lepra hoje tem cura, né? E qual é a cura para a lepra espiritual? Qual é a cura, o remédio, né, indicado por Deus, né, para nos curar da nossa lepra, do nosso pecado espiritual? É Cristo Jesus. Na próxima mensagem, né, essa mensagem eu quis falar mais de João Batista, né, sobre o testemunho de João Batista, é aquele que batiza, ele batizou Jesus, né, para que se cumpra, não que Jesus necessitasse de ser batizado, né? Jesus não tinha pecado nenhum, né? O batismo tem a ver com a purificação do nosso pecado, a morte, né, do nosso homem pecador e a ressurreição para uma nova vida sem pecado. Jesus não necessitava disso, mas como ele veio como homem, né, era necessário que tudo se cumprisse em Cristo Jesus. Então tudo se cumpriu, inclusive o batismo, né? Jesus foi batizado com um homem, embora não tivesse pecado, para que pudesse ser batizado, né? Precisasse ou necessitasse de ser batizado. Tanto é que João não queria, né, batizar, né, Cristo, mas Cristo assim fez para que nele se cumprisse, né? Nós vimos lá na última mensagem também que o batismo, falamos sobre João Batista, falamos sobre o batismo. O batismo ele está lá, né, em Marcos, quando Jesus antes de subir, ele deixou essa ordem, né, para nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Crer, for batizado, será salvo. Então a pessoa ouve a mensagem, ouve o evangelho, crê no Senhor Jesus, crê na palavra, é batizado e é salvo. Esse é o evangelho que nós temos pregado aqui e temos esse propósito diante de Deus de estar passando, gravando esses vídeos, né? Mais uma vez aqui falamos sobre Jesus, né? Sobre o testemunho que João deu de Jesus, né? João Batista, que foi o último dos profetas antes da vinda de Cristo, né? E é interessante que João Batista não fez milagre nenhum, né? Deus operava milagres através dos profetas, mas João só foi mesmo testemunha, né, de Jesus, o precursor, aquele que anunciou a vinda do Salvador. Tanto é que foram perguntar para ele lá, né, e ele perguntaram: quem és tu? E ele não negou, né? Eu não sou Cristo, eu não sou Elias,
né, como muitos dizem aí, né, João Batista, a reencarnação de Elias, né? Aqui, ó, eu não sou Elias, eu não sou Cristo, eu não sou nenhum profeta, né? Quem és tu? É uma voz. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em outro lugar, João falava, arrependei-vos, né? Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus, né? Cristo Jesus, né? Anunciando Jesus, anunciando a chegada do reino até nós, né? Através de Cristo Jesus, o arrependimento dos nossos pecados. Que você possa crer nessa palavra, né? Nessa mensagem, que essa mensagem ache guarida em seu coração. Como eu disse no começo da mensagem, existem pessoas que aceitam, outras não aceitam, umas acreditam, outras não acreditam, algumas recebem com alegria, outros não querem nem ouvir falar dessa mensagem, não é? Outros recebem com alegria, mas não guardam a palavra, outros a dificuldade, né, na caminhada com Jesus muitas vezes impede dele prosseguir. Mas eu acredito que essa mensagem de salvação de Cristo Jesus, do Evangelho, vai encontrar corações. Eu oro a Deus, tenho orado a Deus nesse sentido, né, que Deus faça com que esses vídeos alcancem corações dispostos, né, quebrantados, corações que estão necessitados, né, de uma salvação, necessitados de Cristo Jesus, né, de ouvir uma palavra, de ouvir uma boa notícia, né, na sua vida, essa vida tão difícil que nós vivemos neste mundo, tão tribulado, tão cheio de aflição, cheio de pecado, cheio de coisa errada, justiça que nós temos aqui neste mundo. E eu quero deixar essa mensagem, em Cristo Jesus, né? É Ele que é o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor, e você tem que crer nele, né? Não é questão de religião A, B, C, D e tantas outras que tem. A questão é crer em Deus, crer em Jesus, crer nessa palavra de salvação. É isso. Se você fizer isso, né, eu convido e espero que você assim faça, né, o que você deve fazer agora. Se você ouviu, creu, né, nessa palavra, nessa mensagem, e quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, né, que você, aí, se estiver no seu quarto, na sua casa, e puder, né, dobrar o seu joelho diante de Deus, não é diante dos homens, é diante de Deus, né, dizer para Deus que reconhece, recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que está arrependido dos seus pecados, né, confessá-los a Deus, confessa, Deus já sabe, mas Deus quer ouvir da sua voz, né, da sua boca, que você realmente está arrependido dos seus pecados, né, e peça perdão em nome de Jesus, Ele vai te perdoar, né? Ele vai te receber como filho dele, né? E vai te dar a vida eterna. Essa é a boa notícia do Evangelho, é isso que eu deixo aqui, mais essa mensagem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre você, sua casa, né? E que Deus abençoe você e a sua família.